Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast do Conselho Regional de Economia, o Corecast. Eu estou como presidente Marcos Evangelista e hoje nós temos um encontro muito especial. Vamos falar de negócios sustentáveis. E quem está aqui para conversar com a gente é o gerente de programa de empreendedorismo e negócios sustentáveis da Amazônia, meu querido Wildney Mourão. Seja muito bem-vindo. Tudo bem, Marcos? Boa tarde, muito obrigado pelo convite. E a gente vai poder falar um pouquinho hoje sobre como é que funciona o programa, como é que a gente atua na Amazônia, o trabalho que a FAZ desenvolve na região. Legal. O tema do nosso podcast, Wildney, é como negócios sustentáveis ajudam a gerar renda e conservar a floresta. Então, para o nosso telespectador que está chegando aqui conosco, a primeira pergunta que eu vou te fazer para quem está nos assistindo entender, o que seriam negócios sustentáveis? Quando a gente olha para a Amazônia, Marcos, a gente tem uma gama muito grande de possibilidades, né? Tanto produtivas como econômicas. E a gente entende que dentro desse contexto, o papel da FAZ é conseguir impulsionar atividades produtivas dentro da região. Onde é que nós atuamos? Né? Unidade de conservação, onde o Estado faz a gestão do território, mas a gente tem uma atuação programática. A FAZ é uma instituição que atua há 15 anos já na região, agora na Amazônia, né? Nós nos chamávamos Fundação Amazônia Sustentável, e o ano passado passamos a ser Amazônia Sustentável, e dentro desse contexto os negócios sustentáveis começam a surgir. E basicamente, no que a gente chama, olhando para o livro-texto, mas olhando para a realidade da região, Marcos, tem muito de você conseguir envolver as pessoas, ou seja, oferecer capacidade para que elas possam empreender, você estimular a produção que existe dentro das unidades, dentro do setor produtivo, das comunidades, mas também apostando na inovação que a gente consegue agregar para que essas comunidades possam ter seus produtos valorizados, sua produção comercializada, isso consiga trazer qualidade de vida para as populações que ali residem. Então, assim, negócios sustentáveis, quando a gente olha para a região, estimular a capacidade de empreender, olhando para a diversidade e para os ativos que a Amazônia tem dentro desse contexto. Fantástico. Parabéns pelo trabalho. E esse teu trabalho é focado em Manaus ou envolve o estado todo como interior? Hoje os teus focos de trabalho são onde? Hoje a FAZ atua em 16 unidades de conservação do estado do Amazonas. O estado tem 42 unidades, faz a gestão dela, a gente atua em 16 desses territórios. E aí a gente trabalha por calha de rio, Marcos, né? Tem região do Madeira, tem região do Amazonas, tem região do Negro, Juruá. E dentro desse território a gente desenvolve uma gama de atividades programáticas. Por exemplo, dentro da FAZ tem programas de empreendedorismo, tem programa de geração de renda, tem programa de soluções inovadoras, tem um programa de educação. A gente entende que dentro do contexto de atuação da FAZ, né, a abordagem sistêmica, assim, preparando as pessoas da educação ao empreendedorismo é fundamental. A gente chega hoje basicamente em quase 20 municípios do estado, né, com essa amplitude que essas reservas conseguem alcançar. Então, essa dimensão do trabalho hoje chega a mais de 40 mil pessoas, né, que são beneficiadas direta e indiretamente pelo trabalho da FAZ, né, e trabalha muito fortemente também a formação de lideranças de associações. Né. Como é que o trabalho da FAZ acontece, Marcos? A gente não inventa uma estratégia para atender as comunidades. A gente trabalha a partir das demandas das comunidades que decidem, olha, a gente quer fazer um investimento numa cadeia produtiva X, a gente quer estimular a atividade turística na nossa região, a gente quer trabalhar com artesanato, e cada município ou cada unidade dessa que a FAZ desenvolve tem uma vocação produtiva. Vou dar um exemplo. Aqui no Baixo Rio Negro, aqui próximo de Manaus, né? Você tem ali Novo Airão, Iranduba, que forma a RDS do Rio Negro, você tem muito fortemente... Metropolitano. Isso, ali. Você tem o turismo e o artesanato muito latente, muito forte, né? Que são vocações inerentes a essa região. Na região do Juruá, você tem muito cadeia de óleos vegetais, como mandiroba, murumuru, ucuúba. A região do Madeira tem muita atividade agrícola produtiva, como o cacau. Então, de acordo com... E cada município desse você vai ter, no Madeira, Manicoré, Novo Aripuanã, você tem aqui em Manaus, Novo Airão, Iranduba. Então, a gente chega a quase 20 municípios, Marco, com estratégias distintas. Fantástico. Então, assim, a gente entende que a Amazônia, elas são várias Amazônias em uma só, isso não é segredo para ninguém. E cada região tem uma peculiaridade. Com certeza, né? É verdade. Algumas são mais próximas de outro estado, tem uma outra vertente, tanto do ponto de vista do capital humano, né, que ali reside. Na média, a gente tem muitas unidades que trabalham com extrativismo, com manejo.
Mas tem a grande maioria, né? Mas tem atividades produtivas também, com agricultura já. Legal. Que eu acho que ajuda bastante. Hoje a tua equipe está em quantos colaboradores? Hoje a gente tem uma equipe de 5 pessoas, Marcos. Mas 5 pessoas conseguem dar conta de todas essas... Qual é essa mágica? Explica aí pra gente. Vamos lá. Eu quero aprender. É porque assim, o que acontece? A gente conta com o apoio de muitos consultores também, que a gente incorpora no time para poder fazer isso acontecer. Então, 5 contratados fixo. E tem os terceirizados. Sim, então a gente estabelece... Como é que funciona hoje, Marco, a estratégia do programa de empreendedorismo da FAZ? A gente parte de 3 pilares fundamentais. Trabalhar a capacidade empreendedora, que são as pessoas, né? O capital humano desenvolvido. A finanças, que é desenvolver a capacidade tanto da educação financeira como aprender a lidar com o dinheiro, com o recurso, que é uma coisa que você domina bastante, né? De entender essa dinâmica financeira e também econômica. E por último, a gente tem ali um trilho que trabalha produtos sustentáveis, que é agregação de valor, que é pensar no serviço mais qualificado e por último, a incubação de negócios. Entendi. Então a gente parte de um princípio que forma pessoas. Eu acredito muito que assim, quando as pessoas falam de Amazônia, Marco, a gente parece que é um celeiro de fornecimento de insumo. Eu concordo parcialmente com essa Podemos agregar valor nesse insumo, eu acho, né? que às vezes a gente olha para as comunidades assim, eles são fornecedores de suprimento, eles podem fornecer o insumo, mas tem muita gente capaz, não é porque existe um déficit tecnológico na nossa região, e eu sempre brinco muito com isso, Marco, a gente começa o jogo perdendo no 3-0, para qualquer atividade econômica na região. Logística, comunicação e energia são gols que a gente já começa tomando antes de iniciar a partida. Mas ainda assim, quando você olha para a região, né, as pessoas que residem nas comunidades ribeirinhas e algumas indígenas, existe um potencial de conhecimento e sabedoria muito grande. E que quando você oportuniza formação, sabe, treinamento, a capacidade de pensar em empreender, Marcos, eu acho que pode gerar muitos frutos. É porque a gente cai no mito, às vezes eu acredito nisso, que a inovação está nas startups que vão conectar com os produtos da floresta. Eu acho que em parte isso acontece, mas em parte eu acho que é importante apostar nas pessoas que lá residem. Com certeza. Por que eu acho isso, Marco? Porque eu acho que é muito simplório se a gente entender apenas que o externo vai fazer diferença para quem vive de fato no endógeno lá dentro, que conhece de fato a dinâmica. Obviamente que isso não é simples, Marco. Eu vou dar um exemplo. A nossa incubadora de negócio tem 10 anos. A gente iniciou lá em 2013, Marcos. Quando incubar negócio de maneira itinerante na Amazônia não existia, né? A FAZ criou uma incubadora em 2010. E a gente começou agora, em 2023, a colher alguns frutos. Alguns negócios começaram a dar resultado, né? A produção começa a ter valor agregado, os produtos começam a acessar o mercado, a renda das pessoas começa a melhorar. Essa incubadora começou desde 2013. 10 anos. A gente começou ali com o programa da FAPIAN, da Fundação para Pesquisa. Rapaz, que trabalho fantástico. A gente acessou ali um edital que estava disponível, né? Começamos a estruturar, que o papel da FAPIAN na época, a Fundação de Amparo, era conseguir terrorizar as incubadoras para o Estado, para o interior do Estado. E a gente começou esse trabalho lá atrás. Hoje, assim, a gente fica muito orgulhoso de poder falar. Nós somos a única incubadora da região norte brasileira com certificação CERN 1 e 2. O que é isso, Marco? O modelo de gestão da incubadora da FAZ tem uma certificação do modelo de estruturação para incubar negócios, para desenvolver negócios promissores que serão bem-sucedidos logo menos. Muito bom. Então, assim, a gente fez um trabalho de base, Marco, para preparar o terreno para essa nova etapa que eu chamo do programa, que justamente é pensar de como que a gente acelera mais negócios, como é que a gente aposta na capacidade do ribeirinho para que eles possam gerar, assim, o empreendedor dentro da floresta gerando impacto para o seu par. Excelente. Acho que esse é um ponto que a gente acredita muito. Olha, eu quero te parabenizar pelo trabalho. Eu, particularmente, não conhecia. Eu acho que nós temos que dar mais publicidade para isso. Você pode contar aí com o Conselho Regional de Economia. Se você tiver material, eu faço questão da gente poder divulgar. Mas me mata uma curiosidade. Agora. A dimensão territorial do Amazonas é algo que quem está nos assistindo que não for aqui da área não tem noção. E além de ter uma extensão territorial, nós temos os isolamentos geográficos pelos nossos rios. Sim. Né? Esses 16 polos, qual é a tua estratégia para vencer essa distância? Né? Isso é muito legal de falar, Marcos. Hoje eu vou te poder compartilhar os materiais. Eu não trouxe fisicamente, mas eu vou poder te enviar. Faço questão de receber e divulgar também. A gente tem 9 núcleos de inovação para educação pensando no desenvolvimento sustentável. Sou chamado NIED. Como é que são NIED? São uma espécie de um centro de educação integral. É uma estrutura que a gente construiu. Uma estrutura em Manaus. Uma estrutura no interior.
presença e no interior do interior, não é no município polo. Lá no interior mesmo. No meio da floresta, exatamente. Então, por exemplo, aqui no Rio Negro tem o polo do Tumbira, lá no Madeira tem um polo do Juma, existem 9 polos desses espalhados pelo Amazonas, Marcos. E você desenvolveu líderes lá, isso? Utilizando a população local? Isso, a gente preza muito por isso, né? Isso surge de uma demanda. Primeiro, porque era para ter uma presença física. Segundo, para a comunidade conseguir também participar de todo o processo, Marcos. A gente não trabalha de forma unilateral. A comunidade participa da gestão, ela que demanda as necessidades, ela que entrega para a gente. Porque a gente parte do princípio que a estratégia a gente contribui, mas ela é extremamente... ela vem da necessidade das comunidades. Então, são 9 núcleos, Marcos. São chamados hubs, né? São os NIEDs que estão em 9. Tem na Calha do Madeira, tem na Calha do Juruá, sim, tem aqui no Rio Negro. Então, essa é uma forma da gente conseguir chegar. E como é que a gente chega, Marcos? Dentro desses espaços existe um centro de educação, existe uma estrutura de odontologia, existe um laboratório digital, porque é legal de falar, tem bastante coisa, mas eu vou tentar resumir para mim não ser tão prolixo. Esses polos, todos eles têm hoje laboratórios digitais. Em 2019, quando a Covid intensificou, o olhar dos financiadores... Aumentou o isolamento, né? Quando os financiadores perceberam, Marco, a necessidade, que a gente também vive de recursos captados, a fase de investimento privado, existem vários parceiros importantes que ajudam o trabalho que a FAS realiza. E aí a gente começou a concentrar projetos para viabilizar a conectividade. Sim. Porque antes da pandemia isso era uma coisa muito incipiente. Isso foi sendo intensificado. A internet é um desafio na nossa região. Exato, o isolamento era grande. Se Manaus já tem pontos que você não tem sinal, imagina interior. É por aí. Né? E aí nessa dinâmica a gente começou a levar laboratórios para todos os locais. Cara, que legal. Então a inclusão digital é uma coisa que entrou dentro do portfólio que não tem como voltar. Fantástico. Quando vocês falam comunidade, né? Você falou em comunidade Sim. e tal. Essa comunidade são as comunidades interioranas, né? Ou é aqui de Manaus? Não, comunidade interior. Por exemplo, aqui no Baixo Rio Negro tem uma reserva chamada Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Rio Negro. Ela é composta por 19 comunidades. Ela deve ter uma população próxima a 2.000 pessoas. Tem uma densidade demográfica baixa, Marcos. Né? Mas existe também uma necessidade de políticas públicas e de investimentos para que ela desenvolva atividade produtiva interessante. Né? Porque o que acontece? Dentro desses espaços existe uma regulamentação, uma forma do uso sustentável desse território. Né? Você não pode mais desmatar, você tem todo um regramento específico. Mas você precisa oferecer alternativas econômicas para que eles possam se manter lá. E aí é onde a gente consegue entrar com projetos que se conectam a essa necessidade. Muito bom. A gente sabe que nós temos vários potenciais aqui no Amazonas, que só se fala em economia, distrito, indústria e tal, né? Sim. Não sei se você concorda comigo, mas nós temos os subprodutos da floresta, nós temos a bioeconomia, né, que tanto se fala. Dentro desse segmento, tu deve ter muita atuação, utilizando os produtos da floresta, a questão de artesanato, e essa galera aprende com o teu pessoal ou vocês trazem alguém de fora para capacitar? Como é que funciona isso? Vamos lá, primeiro ponto. A bioeconomia é uma pauta que está dentro da nossa estratégia de atuação, tanto da FAS como do programa de empreendedorismo. E dentro dessa dinâmica, eu vou dar um exemplo e vou chegar aos números, Marcos. Por exemplo, atividade turística, né? A gente tem um ecossistema hoje de empreendimentos turísticos comunitários. Tens isso também? Tem. A gente tem um ecossistema que a gente apoia de 24 empreendimentos. Onde é que eles estão localizados? Na RDS do Atumã, que é uma região que trabalha com turismo de pesca esportiva. Isso. E existe o Baixo Rio Negro. Tem 12 empreendimentos em cada região. Esses empreendimentos, Marcos, são liderados por comunitários, eles chegaram o ano passado. Os últimos 3 anos, para ser mais exato, eles chegaram próximo a 15 milhões de reais de faturamento bruto. Rapaz, a gente tem que divulgar isso. A gente está falando de uma entrada, Marco, que a gente tem acompanhado, monitorado de 9.500 turistas. Né? Então a gente chega ali um pouco mais de R$ 1.500 de gasto médio por turista. Parece pouco, mas é muito relevante para as comunidades. E assim, esse é um tipo de atividade que a gente correlaciona com a bioeconomia. Essa moçada, vocês fazem o turismo receptivo em Manaus e levam para lá, isso ou não? Ou já só recebe lá? Como é que funciona? Dentro do trabalho da FAS, a gente tem parcerias comerciais. Eu vou dar um exemplo. A gente, dentro da incubadora, tem uma plataforma chamada Fisgar. É uma espécie de Airbnb da pesca esportiva que conecta pescadores com destinos de pesca. É uma startup de Manaus que a gente também incorporou. Captação de clientes que queiram ir para utilizar. Então, existem tanto agências de turismo como operadoras que conseguem conectar. Qual que é o nosso papel? A gente
qualifica os empreendedores da cadeia do turismo, sejam eles os empreendedores, donos de pousadas e restaurantes, como também os serviços inerentes à cadeia. Por exemplo, o barqueiro, a camareira, a pessoa do artesanato, porque existe um combo de serviços na cadeia que precisam ter valor agregado, para que a experiência do turismo ela seja rica. Uma coisa que a gente acredita muito, Marcos, e a gente fala isso bastante, é que para o comunitário aprender a fazer turismo, ele precisa ser turista em algum momento. Então a gente traz, existem alguns parceiros nossos, por exemplo, tem uma rede de hotéis em Manaus, eu não vou mencionar o nome, mas que a gente traz eles para os hotéis para que eles vivenciem durante 3 ou 4 dias a experiência de ser cliente por 2 dias e trabalhar no receptivo, na governança do hotel durante 2 dias. A gente entende que esse tipo de formação traz mais maturidade e consistência para o aprendizado. Então o cara é turista durante 2 dias, aprende como é que é o atendimento, o tratamento, tudo, e depois ele passa a fazer parte também do corpo técnico do próprio hotel. E ele volta com outro olhar. Poxa, fui turista, agora eu aprendi e vou começar a replicar para melhorar a minha experiência. Porque assim, a gente compreendeu, falando do turismo, que era preciso agregar valor, mas não com treinamento. Você pode fazer 15 treinamentos, Marcos, mas se você não der vivência para as pessoas, muito legal, não adianta. Aí, evapora. Parabéns. Evapora. Muito bom. E nós não temos só pesca, turismo de pesca, né? Temos turismo de aventura. Sim. Tem algum segmento nesse desenvolvido com vocês? Aqui no Rio Negro a gente tem um ecoturismo, Marco, que é o turismo de base comunitária, né? Inclusive agora a gente tem um empreendimento que a gente está incubando, que é a Pousada do Garrido. Você pode dar um Google depois e procurar no Instagram. Marcos, é fantástica a experiência que essa pousada, eu estou usando como referência, ela oferece. O Roberto agora, que é o gestor, ele estava em Nova York junto com o Luciano Huck, falando dessa experiência dele. Ele já conseguiu graduar da incubadora. O Roberto já fatura mais de R$500 mil. Ele já assim, emprega diretamente, a gente fala isso, ocupa 12 famílias na atividade turística, Marco. Desde o camareiro, as famílias que participam. Então já está gerando impacto para dentro da comunidade. Muito bom. A gente tem que fazer. A gente convida para a gente ir lá. Vou falar para a Manu para a gente poder te levar lá para essas informações aí, muito legal. E na questão dos óleos essenciais que você tocou, nós temos aí uma fauna riquíssima. Sim, sim. Né? Muita diversidade e até então eu achava muito mal explorada, porque tudo que tu está falando aí, eu não tinha noção dessa dimensão, né? Você falou nos gastos de turismo de pesca, 15 milhões, né? Muito legal. Na parte de óleos essenciais, houve um tempo aí que falam que o pessoal da Avon, o pessoal da Natura andou pesquisando alguma coisa aqui, mas acabou se fixando no interior do Pará, não é? Mas vocês já exploram comercialmente os óleos essenciais ou é uma coisa ainda muito empírica? Vamos lá. A Natura hoje faz um trabalho muito forte na região do Médio Juruá. Existe uma reserva chamada RDS de Ocari. Eles estão presentes lá já. Aqui no Juruá? Aqui no Juruá. Achei que tivesse só no Pará. Eles estão aqui, Marcos. Inclusive, eles são parceiros. A gente ajudou a desenvolver uma pequena usina, né, que a gente desenvolveu até um produto chamado Menino dos Olhos, fazendo uma correlação com o óleo e os olhos mesmo da nossa vista. E a Natura ela ajuda a desenvolver a cadeia ali produtiva da andiroba, do murumuru e da ucuúba. Então, toda a cadeia de suprimento, a Natura hoje investe, ela compra os óleos e usa nos seus produtos já. Sim, eu vi muitos produtos da Natura com murumuru. Sim. Então, esse murumuru que está sendo vendido em todo o Brasil está sendo... Médio Juruá. Uma parte deles sai do Médio Juruá. E a gente também ajudou a desenvolver essa cadeia lá, Marco, né? A gente agora está tentando levar um outro parceiro que trabalha com também óleos, uma indústria, né? Para que eles consigam também, para as comunidades consigam fornecer. E o mais legal, que nessa unidade produtiva no Juruá, que fica exatamente na comunidade do Bauana, município de Carauari, a gente conseguiu agora com uma empresa privada um sistema solar. Era uma fábrica, Marco, uma fabriqueta pequena que tinha ali um moedor, uma prensa, um equipamento, e agora a gente vai conseguir operar tudo com um sistema de energia, porque o gasto de combustível de diesel era muito grande. E isso implica na viabilidade, na lucratividade dos meninos que forneciam. Como é que esse modelo funciona? Funciona a associação local, que é chamada Amaru, e a comunidade. São jovens. E aí, por isso que eu falei que tem muita coisa, Marco. Essa iniciativa produtiva do Juruá, ela é fruto de um curso que nós fizemos junto com o CETAM. Curso técnico, é um pós-médio, é uma pós-graduação do ensino médio, chamado Curso Técnico em Produção Sustentável. Esse curso formou 45 jovens, né? Com uma ementa voltada para sociobiodiversidade, sobre biodiversidade, tecnologia. E ao final desse curso, a gente não fez assim um TCC.
os meninos se reuniram em equipe para fazer 6 planos de negócios. E um dos planos de negócios se tornou um pequeno empreendimento no meio da floresta. Se depois eu mando material... Fantástico, hein, rapaz? A gente tem uma iniciativa que a SAP, que é a empresa de software, doou um software para fazer a gestão da rastreabilidade dos dados que essa galera trabalha no meio da floresta. Só que não tinha conectividade à época, Marcos. Como é que eles faziam? Tudo offline. Coletavam dados, subiam na plataforma, e quando chegavam na cidade é que o dado subia para o software. Então, assim, tem bastante coisa para compartilhar, e estou te contando um pequeno exemplo, Marco, de como uma pequena parte. Como é que as coisas rodam. E algum trabalho com os indígenas? Sim. A gente tem aqui próximo uma iniciativa numa comunidade chamada... São 2 comunidades, Marco. Tem a Três Unidos, que é a comunidade que fica dentro do município de Manaus, e a comunidade Nova Esperança. A comunidade Três Unidos tem uma gastronomia indígena fantástica. Tem um restaurante indígena que já ganhou prêmio. Era liderado pela Neudilene. Vai me dizer que tem formiga lá, formiga assada. É próximo disso. E aí eles têm assim uma culinária maravilhosa, Marcos. Sério? Você já provou? Já, eu vivo bastante lá. E a outra comunidade chamada Nova Esperança. Essa eu já ouvi falar. A vocação deles é artesanato. Sim. Eles fazem umas peças de madeira ali, que são coisas mais lindas, mas arraia, Marcos, assim, fantásticas, né? Essa eu já ouvi falar. Já conseguem ter valor agregado. Estavam com um contrato com uma empresa dessas, com a Tokstok, vendendo produtos já estavam endereçando para o mercado. Bom, conseguiram um contrato, eles trabalham coletivamente. Então, tudo isso tem a participação de vocês. Tem. Apoiando, capacitando, treinando. Isso. O nosso papel, de fato, é conseguir fazer isso, Marco. Assim, o foco da FAZ, ele é sistêmico. Mas do programa, especificamente, é trabalhar a capacidade das pessoas para empreender. Porque a gente sabia que essa demanda era necessária de conseguir qualificar. E quanto mais a gente puder trazer gente preparada, Marco, para acessar esse tipo de atividade, para desenvolver produtos e chegar no mercado para que isso melhore a qualidade de vida deles, é importante. Sim. Mas isso a gente não faz só. Tem uma série de parceiros, o próprio governo ajuda uma parte, o setor privado ajuda, a gente capta recursos de fundos, editais, para a coisa rolar. Legal. E para quem está nos assistindo, que queira conhecer um pouco mais sobre o trabalho de vocês, como é que faz? Tem algum Instagram, tem algum site? Tem, a FAZ está... Se o pessoal for no Google colocar FAS, Marco, já vai aparecer, faz-amazônia.org. Né, os programas todos que eu estou mencionando, eles estão lá, né, disponíveis. Tem os programas como a FAZ Atua, tem a publicação, tem vídeo, tem informação. A FAZ também está no Instagram. Né? Muito bom. Qual é o Instagram de vocês? É @FazAmazônia, né? Pode dar uma checada. Coloca lá Diego aí na nossa tela. E de repente, se tiver algum investidor nos assistindo, queira apoiar vocês, pelo site ele chega até vocês. Chega. Tem o contato dentro do site para poder chegar. Né? E a gente também convida, né, as empresas de Manaus que têm intenção de conseguir fazer um projeto, um collab junto com a FAZ. É sempre bem-vindo, porque a gente trabalha com bastante transparência, Marco, para conseguir endereçar os resultados para as comunidades. Que bom. E aquela base que tem ali no Parque 10, que eu achei que o trabalho de vocês estava limitado ali, com a feira orgânica, em algum momento de mês tem uma feira lá, não é? Vamos lá. Aquela ali é a sede que fica aqui em Manaus. Ali é a tua sede central? Sim, a gente fica ali em Manaus naquela sede, e ali acontecem 2 eventos assim, de maneira muito rotineira. Existe a Feira da Faixa, acontece uma vez por mês, que é uma feira de economia circular, criativa. Muita coisa orgânica e tal. Tem festa, comida, tem música, tem dança. Sempre tem muita gente. Se você ainda não conhece, o Idney está aqui já te convidando para você participar. Como é o nome daquela rua, Idney? É ali a Rua Álvaro Braga. Álvaro Braga, bem ali no coração do Parque 10. Sim, perto do DB. Exatamente. Então isso acontece uma vez por mês. Isso. Comidas, dança, música, café da manhã, tem tudo, artesanato, tem produtos, tem uma diversidade boa de coisas para poder comprar. Tem uma amostra de todos esses trabalhos, tem pessoas oferecendo. Tem. Legal. E aí tem a Feira do Pirarucu. A Feira do Pirarucu acontece nos meses de setembro até dezembro. Por quê, Marco? Porque começou agora, então. Nós estamos em setembro, já aconteceram 2 feiras. O Pirarucu ele não pode ser manejado de janeiro a agosto por conta do defeso. Mas só fazer um comentário rápido. As comunidades elas fazem todo um sistema de vigilância dos lagos. Elas fazem o monitoramento, fazem o inventário de pesca para setembro e outubro pescarem. Tem alguma coisa a ver com Mamirauá? Total. Inclusive, grande parte do pescado vem da RDS de Mamirauá. Ah, então vocês também estão ali presentes. Rapaz. E qual que é a lógica? A lógica é conseguir agregar valor para o pescado dessa turma.
Vou aproveitar para convidar, a gente lançou recentemente uma iniciativa chamada Piraru Clube, Marcos. É um clube de compra sustentável do pirarucu da Amazônia vindo das comunidades. Olha, isso aí eu vou participar. Como é que funciona? Hoje a gente tem 5 clientes, a gente tem 3 cotas de venda, pirarucu sustentável, pirarucu premium e pirarucu... Eu esqueci o nome agora, são 3 cotas e você tem um valor de cota para comprar por mês. Hotéis, restaurantes, empórios. Ah, tá. Então a pessoa física não pode participar. Não, mas você pode comprar fisicamente na Feira da Faz até os 10 na quilos. Feira. Legal. Isso. Tá, só para o nosso telespectador entender, né, esse nosso podcast, Wildney, ele fica arquivado lá no nosso YouTube do Corecon e todo o Brasil tem acesso. O pirarucu que nós estamos falando é o nosso bacalhau da Amazônia, tá? Esse peixe de cativeiro, ele chega a que tamanho? Esse peixe é um peixe de rio, Marcos. Pois mas ele está ali numa Mirauá, que é uma reserva, né? Sim. Ele chega naquele tamanho de adulto mesmo, grande? Ou sempre é filhote? Não, ele é um tamanho grande, Marcos. Chega até 2 metros e médio, até mais. Ah, então você consegue um filé bom. Consegue porque, assim, qual que é a dinâmica? Dentro do sistema de inventário, o IBAMA libera uma cota de 30%. As comunidades fazem a contagem do lago, né? Elas contam, existe uma tecnologia social de contar o pescado pela boiada do pirarucu. Sim, o que está ali dentro, naquela área. E aí você manda um relatório para o IBAMA. A associação manda um relatório, liberam 30% de cota. E dessa cota, os indivíduos adultos pirarucu podem ser pescados. Existe uma pesagem... Somente os adultos. Isso, para que os pequenos consigam se reproduzir. Então, a lógica do manejo tem isso por trás. E essa renda é para abastecer aquela população local? 100%. Pô, muito legal. Qual que é a lógica? Outrora, o preço médio do pirarucu comprado na sede do município pelo atravessador era de R$3. Hoje, a gente consegue vender na feira o ticket médio do quilo a R$10. O Piraru Clube consegue vender para os hotéis e restaurantes a R$32. Então, a estratégia, Marcos, é de conseguir criar uma narrativa, um storytelling para agregar valor ao produto. Muito legal. Para que isso volte para essa galera. Faz assim, como é uma organização sem fins lucrativos, não fica nada conosco. 100% volta para os é sem fins lucrativos? Exatamente. Teve uma época, não sei se você recorda, você é amazonense? Eu sou parintinense, de fato. Então conhece bem nossa terra. Teve uma época que falava assim uma empresa, acho que era até estatal, sim, de salgar o pirarucu. O bacalhau, né? Desculpa. Salgar o pirarucu para transformar ele no bacalhau da Amazônia. Nunca mais ouvi falar disso. Como é que está esse projeto? Eu sei que parece que houve um investimento e simplesmente ninguém falou mais nada. É curioso falar dessas coisas, né, Marco? Porque assim, de vez em quando existem umas obras faraônicas... Mas assim, você ouviu falar disso? Sim. O projeto acho que não teve êxito, porque parou, Marcos. O que de fato... não chegou nem a ser concluído? Eu acho que começou... Porque eu ouvi falar que estava funcionando. Começou, aí depois hoje silenciou. Não tem mais informação de como é que funciona. Eu acho que o projeto já paralisou, Marcos. O que a gente tem de informação é que o próprio Instituto Mamirauá faz um trabalho muito forte ali em Tefé. E a gente também apoia a comunidade. Porque o que acontece? O manejo está em várias regiões. O Mamirauá é muito forte até pelo nome. E o manejo todo é feito pelas comunidades que acessam o mercado. Existe hoje uma federação, cooperativas que vendem o peixe. Legal. Então, assim, existem feiras em Tefé, feiras em Manaus. E agora a gente está querendo levar isso para o Brasil também. É um desafio, mas é o intento. Falando ainda desse peixe, diz que uma das grandes riquezas desse peixe não é só a carne. Existe a escama, que o pessoal usa no artesanato, e principalmente o couro. O nosso couro do nosso peixe, ele já está sendo utilizado para esses fins ou está indo para o lixo? Vamos lá, você tocou num ponto que eu queria muito poder falar disso. É sempre bom ter oportunidade. O que a gente tem pensado com relação ao couro? Existem algumas empresas, Marcos, que estão conseguindo agregar valor na venda de curtumes, bolsa, né? Calçado e tudo mais. Já temos curtumes locais? A gente não tem. É um grande problema. É uma possibilidade, é uma boa oportunidade também. O que a gente tem pensado, Marcos? Existe hoje rastreabilidade, que é o processo de você identificar a origem do produto. E a gente acabou de escrever um projeto que ela trata da rastreabilidade da carne do pirarucu e do couro do peixe, né? Então, o couro do peixe a gente quer poder rastrear para que ele chegue na indústria da moda. Legal. Vou dar um exemplo. A empresa vende lá uma bolsa a R$10 mil. Quanto que disso volta, Marco, em royalties para quem manejou o pirarucu, para quem contou o pirarucu e para quem entregou ele na hora da venda? Legal. Às vezes não volta nada. Nada. Hoje, com o sistema de rastreabilidade, a gente quer poder incluir o blockchain no processo para conseguir, de fato, identificar, veio daquela comunidade. Isso. E aí, quando você compra lá numa grande empresa dessa de moda, um percentual disso tem que retornar economicamente. Um royalty, né? Quem sabe, né? É uma possibilidade. Então, o projeto que a gente está desenhando, que está agora em véspera de aprovar,
está nesse sentido, Marco, de poder conectar o consumidor, seja ele do mercado da moda, do mercado da carne, mas que um percentual da venda retorne, porque senão você mantém as pessoas pobres, você não consegue agregar valor para melhorar a qualidade de vida de quem faz o maior esforço da cadeia. Com certeza. Então hoje o couro já está sendo comercializado. O couro é vendido, mas é vendido por curtumes que funcionam no Rio de Janeiro, por exemplo. Tá, nada é feito aqui. Não é feito ainda, né? Ainda, né? Olha, a conversa está muito boa, realmente aguçou a nossa curiosidade, né? Esse trabalho fabuloso que o Idney faz na frente aí da FAES. Você está há quanto tempo lá? Eu vou fazer 10 anos no ano que vem, Marco. Estou 9 anos. Rapaz, já tudo isso? A gente começou em 14, né? Eu comecei ali no... Eu vim do Sebrae para a FAES, né, Marco? A gente veio começar esse trabalho lá atrás, né? A FAES queria muito poder ter um programa, a gente veio iniciar. E aí, então você está desde o início, então. A FAES tem 15, eu tô... Então está praticamente já desde o começo. 2/3 da idade da FAES a gente está lá. Então, boa parte de toda essa ampliação Sim. que foi feita já foi sob sua gestão. Sim, exatamente. Poxa, muito bom, cara. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Eu acho que a gente precisa divulgar melhor isso. Você pode contar aí com a nossa humilde estrutura do Corecon, tá? A gente tem que divulgar o que de fato é bom. Nós falamos aqui, se você parar para pensar, várias potencialidades foi falada aqui rapidamente, meia hora, né? A questão do pirarucu, a questão do artesanato, do turismo, óleos essenciais. Então, isso, como ele já colocou aqui, é a ponta do iceberg. Tem muita coisa. Guaraná, por exemplo, o Guaraná nativo ali de Maués. O Aimiri, né? Está dentro bem do escopo de vocês? O Guaraná de Maués, sim. Pois é, o de Maués, né? Isso. Eu fiz a minha monografia lá, inclusive eu visitei, e ali tem uma possibilidade de valor agregado muito grande, que é o Guaraná orgânico, que ele é disputado, ele é um valor agregado muito alto. É incrível o Guaraná. Mas na época, se eu não me engano, acho que em 2008, a coisa ainda era muito empírica, o pessoal sem apoio. Hoje vocês já estão atuando lá em Maués também? Hoje tem um apoio da FAES e o Guaraná dessa região tem apoio de vários outros parceiros, Marco. Está desenvolvendo bem. O Guaraná Guaraná, açaí tem potencialidade muito grande, né? O cacau também existe hoje uma demanda muito grande por produtos da bioeconomia amazônica, né? Sim, cacau nós já recebemos empresários aqui que produzem chocolate que já estão em toda a Europa. Eu vou deixar contigo depois, eu vou enviar para ti umas amostras que a gente fez de geleia de cacau com cupuaçu, cacau com banana e cacau puro. Né? Acho que a gente tem um empreendimento que a gente apoia, a gente fez agora uma parceria com uma indústria aqui do DIMP, do distrito, para desenvolver umas embalagens, assim, tudo com composição nutricional, com tudo bom. A Anvisa. Eu vou te mandar umas amostras para se experimentar. Legal. Ou seja, você que está nos assistindo já percebeu que a Amazônia é riquíssima e são graças a esse tipo de trabalho aqui na frente do Idney e na frente da FAES, né? Que acaba levando a capacitação, possibilitando que aquela pessoa que está ali no interior, isolada, consiga ter ali uma produção, por menor que seja, gerando renda ali para sua família e ao mesmo tempo cuidando do meio ambiente, né? Eu acho que essa pegada também faz parte, sustentabilidade, não é isso? Isso é legal, Marco, de falar, porque assim, tudo que a gente está conversando agora é de baixo impacto, atividade que não agride a natureza. Então você tem o turismo, que é uma atividade que valoriza o território, né? E não gera degradação, pelo contrário, existe uma forma inteligente de gerar renda e a pessoa ter qualidade de vida dentro dos territórios amazônicos. Eu acho que essa é a grande mensagem. Perfeito. Muito obrigado pela presença. Estamos chegando finalmente aqui nos últimos momentos do Corecast. O nosso técnico ali já fez vários sinais, mas a conversa está tão boa que a gente não pode assim deixar sem saber o máximo da presença aqui do Idney. Muito obrigado. Conte com a estrutura do nosso Corecon para divulgar o seu trabalho. Agradecer você que está nos acompanhando no Corecast. Estamos aqui no oferecimento do Estúdio Amazônia de Podcast. Caso você queira fazer a sua transmissão, fazer o seu podcast, pode contar com a estrutura do Estúdio Amazônia. Muito obrigado. Se encontramos no nosso próximo programa. Até lá.